Olá, eu sou o Pedro Galvão e hoje eu quero conversar com você sobre como criar um plano de estudo para o aprendizado de um novo idioma. Mas aqui você não precisa necessariamente se segurar somente ao aprendizado de um novo idioma, porque o que eu vou te passar hoje você pode aplicar para qualquer outro estudo que você queira fazer. Então, se você está aprendendo música, se você está aprendendo matemática ou qualquer outra coisa, vai servir para você também. E como muitos de vocês já sabem, eu estou aprendendo espanhol e japonês. E para cada um desses idiomas eu tenho um objetivo diferente. Então, ao invés de te passar um plano de estudo que já esteja pronto, eu vou te ensinar a montar o seu para você aplicar para o que você necessitar no momento. Porque afinal, cada um de nós vai ter um ritmo de estudo diferente, um objetivo também diferente, e aí é interessante que cada um consiga montar o seu próprio para seguir o seu próprio ritmo. Mas antes de continuar para o conteúdo aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai recomendar ele para mais gente e assim juntos nós podemos aí ajudar mais pessoas que estão passando por essa mesma dificuldade. Então, para a gente começar a explorar aqui todo esse plano de estudo, eu quero falar com você sobre os perfis de estudante. Então, em toda a minha história e toda a minha experiência como professor, eu percebi que existem basicamente dois tipos de estudantes de idiomas. E o primeiro aqui eu vou chamar de explorador, para ficar mais fácil aí para você entender do que eu tô falando de cada um dos objetivos para cada um desses perfis, ok? E esse perfil de estudante é o perfil de pessoa que está aprendendo um novo idioma simplesmente por hobby, para viajar, para se comunicar com amigos ou familiares e coisas assim mais, entre aspas, básica. E para esse tipo de perfil aqui, as habilidades de listening e speaking são as mais importantes, mas muitas vezes aí essas pessoas acabam não tendo tempo para praticar as duas coisas ou simplesmente não sabem aí dividir as duas coisas, o quanto dedicar em cada um. E o segundo perfil aqui de estudante é o que eu vou chamar de master, que é o tipo de pessoa que está aprendendo um novo idioma por um âmbito profissional ou talvez acadêmico. Vai para um outro país para fazer faculdade, pós-graduação ou coisa nesse sentido. Então, para esse perfil aqui, todas as habilidades vão ser extremamente importantes. E só para você entender aí, habilidades que eu digo vai ser o listening, speaking, writing e reading. Então, listening é a escuta, speaking é a fala, writing é a escrita e o reading é a leitura. Beleza? Então, basicamente, essas são as 4 habilidades que a gente tem quando a gente fala um idioma. E aí, toda a questão de vocabulário, gramática e coisas nesse sentido que a gente sabe que são extremamente importantes, entram em algum desses âmbitos aqui. E assim como o explorador, o master ele também tem aqui uma dificuldade para conseguir aí separar exatamente quanto tempo aí ele precisa dedicar para cada uma das frentes. Então o explorador tinha dificuldade ali de saber o quanto estudar entre o listening e o speaking. Já o master ele vai ter mais 2 habilidades para se preocupar de quanto tempo ele precisa dedicar para progredir nos estudos. Então, para começar a montar o nosso plano de estudo, a gente entra na primeira etapa, que é ajustar os objetivos. Então, para essa primeira etapa, eu gosto de começar aí com objetivos mais gerais e amplos. Então, por exemplo, onde você quer estar com o idioma dentro de 1, 3 ou até mesmo 5 anos. Então, depois que eu defino esses objetivos aí mais de longo prazo, eu vou descendo para os objetivos mais curto prazo. Então, por exemplo, o que você quer alcançar com o idioma dentro de 3 meses, 1 mês, 1 semana ou até mesmo 1 dia? Por exemplo, o seu objetivo pode ser alcançar o nível B1 no idioma dentro do prazo de 1 ano. Mas aqui é importante dizer também que não vai aí bastar você simplesmente definir o objetivo. Você vai precisar entender por que você está definindo esse objetivo. Então, 2 perguntas aqui que eu te faço. Por que você quer atingir esse nível e como será a sua vida quando você atingir esse nível? Então, por exemplo, eu preciso atingir esse nível no idioma porque dentro de 1 ano eu vou viajar para a Índia, uma suposição. Então eu preciso atingir o nível B1 do Hindi dentro de 1 ano. E a minha vida será diferente porque eu vou conseguir consumir conteúdo aí dentro de 1 ano
no idioma hindi. Então a gente sabe que a Índia, por exemplo, é um país enorme, com muita gente, e a cultura é muito forte. Então dentro de um ano a minha vida será diferente, porque eu vou conseguir aí consumir conteúdos de mais uma cultura além da minha. E a segunda etapa do plano de estudo é a autoavaliação. Então nesse ponto aqui você precisa ser muito honesto consigo mesmo. Então aqui você pode responder algumas perguntas que eu considero que são extremamente importantes. Por exemplo, quanto tempo você realmente consegue dedicar ao idioma por semana? E o que você consegue aprender em cada sessão de estudo? Mas uma coisa importante aqui que eu preciso te dizer é que não se compare com colega, não se compare com pessoas que você vê na internet. Então se você viu aí uma pessoa aprendendo mandarim em 3 meses, cara, essa pessoa é um gênio, tá? Porque é praticamente impossível você aprender qualquer idioma em 3 meses, principalmente o mandarim, se você tá começando do zero. Então assim, você precisa ser realista também com seus objetivos, com a forma que você lida com os seus estudos e a forma que você lida também com as metas que você tem dentro do idioma. Então um exemplo aqui para o explorador é que você pode aí dedicar 30 minutos por sessão de estudo, fazendo aí 4 sessões por semana, totalizando 16 sessões por mês. E sendo assim, você vai conseguir ter uma evolução muito boa, levando em consideração a constância. E é uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal e também nas minhas redes sociais, que inclusive se você não me segue, segue lá, vou deixar aqui ó, na tela pra você, que é o que? Cara, a constância, ela vai ser a coisa mais importante pra você. Então você deve levar isso muito a sério. E pro perfil Master aqui, uma possibilidade é dedicar de 1 a 2 horas por sessão, e esse tempo que você vai dedicar aí por sessão, você consegue separar nas 4 habilidades que eu falei antes, que é o Listening, Speaking, Writing and Reading. Então se você tem aí 1 hora para dedicar em cada sessão, você pode separar aí 15 minutos para cada uma das habilidades. Mas se você preferir, você pode simplesmente dedicar uma coisa para cada sessão de estudo que você faz. Então vamos supor que na segunda você vai estudar 1 hora. Então essa 1 hora na segunda você dedica aí para speaking, por exemplo. Então você vai fazer uma aula de conversação ou simplesmente entrar em alguma plataforma de conversação e simplesmente ali dedicar o seu tempo total para a conversação. Na terça você faz outra sessão de estudo e vai dedicar em leitura, por exemplo. Então no processo de leitura ele é muito interessante porque você acaba identificando padrões do idioma, aprende muito vocabulário e assim por diante. Tá? Então acho que você entendeu aqui o que eu quis dizer com essa ideia de separar 1 hora para cada uma das frentes, mas eu particularmente prefiro separar tempos menores para estudar tudo dentro de um dia. Então, por exemplo, dentro do iTalk você consegue lá bater papos de 15 minutos com os professores. Então se você tem 15 minutos para dedicar na conversação, você entra lá, bate um papinho rapidinho, depois que acabou o papo, ou você vai fazer alguma outra coisa aí que você precisa fazer no seu dia, ou você continua na sua sessão de estudo. Ou faz a sua sessão de estudo antes para terminar ali com a conversação. E cara, por aí vai. Vai depender somente de você aqui nessa frente. E agora a gente entra na parte mais emocionante do vídeo, que é construir de fato o plano de estudo. Então aqui, terceira etapa. E eu vou usar aqui o meu plano de japonês como exemplo, tá? E eu tenho 3 objetivos principais com o japonês. Primeiro, me comunicar livremente com as pessoas, ou seja, sem travas ou ficar me sentindo ali receoso na hora de falar, coisa nesse sentido. Segundo, morar um tempo no Japão. E terceiro, consumir conteúdos de forma tranquila, como anime, mangá e coisas nesse sentido, que eu gosto bastante. E para atingir os meus objetivos nesse idioma, eu vou precisar de algumas coisinhas aí, que é o quê? Primeiro, conhecer os alfabetos. Então eu sei que no japonês existem 3 alfabetos: katakana, hiragana e os kanji, ok? Segundo, conhecer as estruturas gramaticais. E terceiro, praticar o meu listening e o meu speaking, tá? Então essas são as 3 coisas que eu defini como primeira etapa principal dos meus estudos aí. Então, levando isso em consideração, eu dedico uma média de 4 sessões por semana de 45 minutos cada. E em cada nova sessão de estudo, eu aprendo uma média de 5 palavras novas, de 5 a 8 ali mais ou menos, para um objetivo mais de curto médio prazo, vamos colocar assim, que é fazer a prova do N5. E só uma curiosidade aqui,
A maioria dos idiomas eles são separados de A1 a C2. Então tem os níveis básicos, A1 e A2, os níveis intermediários, B1 e B2, e os níveis avançados ali, C1 e C2. O C2 é algo mais próximo da proeficiência dentro do idioma. No japonês é separado de uma forma diferente, que vai do N5 ao N1. Então o N5 é o nível básico e o N1 é o nível proeficiente do idioma. Ok? Curiosidade aqui rapidão pra você. E aí eu falei pra você que eu dedico uma média de 4 sessões de 45 minutos por semana. E você deve estar se perguntando aí, pô Pedro, não seria mais fácil você dedicar aí 4 horas de uma vez no sábado, por exemplo, e deixar o resto da semana mais tranquilo? E a minha resposta é não. E eu falei um pouco aqui no começo do vídeo sobre a constância no idioma. Então quando você tem essa frequência, o seu ritmo de esquecimento ele diminui. Então levando isso em consideração, a gente consegue reter mais informações no longo prazo. Então aqui é muito mais interessante a gente estudar um pouquinho todos os dias do que simplesmente dedicar um monte de tempo um único dia e depois já era, esquece. E para me ajudar aqui no objetivo de memorização a longo prazo, eu utilizo o Anki, que inclusive eu falei um pouco mais também nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas é o seguinte, o Anki ele é uma plataforma gratuita que ele tem um sistema de SRS dentro dele, ou seja, memorização espaçada. Então o que você estudou hoje, ele vai te revisar amanhã. Aí você revisa amanhã. Aí depois disso ele te lembra de novo em 3 dias. E assim por diante. Ele vai criando um espaçamento maior até que chegue ali, sei lá, um mês para você revisar aquela informação que você já estudou. E quando esse tipo de coisa começa a acontecer e você começa a lembrar das informações mais no longo prazo, é aí que você tem certeza que a informação que você estudou você está retendo, e com isso você provavelmente vai estar mais próximo de alcançar o próximo nível dentro do idioma. Então aqui te mostrando o exemplo de como eu estudo com o Anki, eu coloco na parte da frente o card em japonês e no verso eu coloco a tradução e o significado de cada coisa para me ajudar com o aprendizado de novas palavras. Então em todas as minhas sessões de estudo eu acrescento mais frases aqui. E aqui eu estou te mostrando o meu plano de estudo para a prova do N5. Então leva em consideração aí que eu já sei o katakana e o hiragana. E nos próximos 6 meses eu vou focar em aprender novos kanji, novas palavras e novas estruturas gramaticais. E cada mês tem um número específico de sessões de estudo e metas de aprendizado. E como eu te mostrei aqui, eu estou com o objetivo de aprender uma média de 100 novos kanji e 800 novas palavras para conseguir fazer a prova do N5 do japonês. Então, quando a gente vai fazer essa prova, eles pedem aí que o candidato saiba pelo menos essas médias aqui do que eu já falei, para ter uma tranquilidade maior em realizar a prova. E agora que você viu como monta um plano de estudo, provavelmente vai te dar um norte muito maior do que você deve estudar no seu dia a dia. Então, provavelmente, quando você quer aprender uma coisa nova, você fica se perguntando, caramba, o que eu preciso estudar? De gramática, de vocabulário e coisa nesse sentido. Aqui eu te dei todo o passo, porque tudo que eu mostrei aqui é exatamente o que você vai precisar fazer para definir aí o que você vai estudar de forma objetiva. Mas aqui eu tenho uma consideração, que é o quê? O planejamento ele é extremamente importante, mas o que é mais importante ainda é a execução dele. Então você deve se certificar aí que você está seguindo o seu plano de forma efetiva, tá? Se ao longo do caminho você está sentindo aí que está ficando muito leve ou muito pesado, com toda certeza você deve readaptar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link da minha planilha que eu costumo usar aí para definir quando que eu vou ter uma sessão de estudo separado por cor, separado aí, por exemplo, eu tenho 6 meses de estudo pela frente, então nesses próximos 6 meses eu separo por cor para entender quantas sessões eu fiz dentro de cada mês e o quão próximo do meu objetivo eu tô. Então vai estar no link para você na descrição também, beleza? E eu espero muito aqui que esse vídeo tenha te ajudado a clarear as ideias de como você deve montar um plano de estudo, não só voltado para o aprendizado de idiomas, mas de coisas no geral. Então, levando em consideração a música, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Se você quer aprender a tocar violão em 6 meses, cara, você vai ter o passo a passo aqui também de como você deve seguir esses estudos aí. Só lembrando aqui, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque, cara, isso me ajuda muito, tá? E eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar assistindo. Te vejo na próxima!